Olá pessoal, professor Carlos Oliveira. Hoje nós faremos introdução à filosofia. Hoje nós descobriremos o porquê que ela nasceu na Grécia e não em outro lugar. Porque, diferentemente das religiões que geralmente nascem no solo sagrado, por meio de um profeta iluminado e vinda do céu, a filosofia é fruto da terra, é fruto do homem, é fruto da geografia, da política, é fruto das condições naturais, dos fatores naturais que motivaram ou permitiram seu surgimento. Então hoje nós veremos exatamente isso nesse vídeo. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Então vamos lá, pessoal. Por que a filosofia nasceu na Grécia? Ela poderia ter nascido em qualquer outro lugar e foi nascer logo na Grécia. Qual o motivo? Qual foi a ordem, a vontade? Houve uma intervenção sobrenatural, fatores naturais. E os principais desses fatores são esses elencados aqui: a polis grega, as navegações, a invenção do calendário, a moeda, a escrita alfabética e a política. Então vamos ver como cada um desses elementos influenciou e fez com que esse novo jeito de interpretar o mundo, esse novo saber, surgisse ali na Grécia e não em outro lugar como outros saberes. Polis, as cidades-estado da Grécia Antiga. Por que a formação da polis, desse conjunto de cidadãos críticos, cidadãos pensantes, que forma isso contribuiu para o surgimento da filosofia ali, naquele lugar, naquela geografia acidentada, naquela geografia pequena comparado com outros territórios? O porquê que isso se deu aqui? A polis, pessoal, permitiu surgir um pequeno grupo oligárquico, uma oligarquia que começou a governar os rumos daquela comunidade. Ainda que seja o governo de uns poucos, já era melhor do que o governo de um. Portanto, a monarquia fora substituída aqui na Grécia por uma oligarquia privilegiada, mas já era um passo, porque ali começava-se o embrião da democracia, o governo do povo. Havia uma pluralidade na condução da coisa pública. Então, o surgimento dessas pequenas comunidades gregas, porém independentes umas das outras, permitiu isso, que em cada uma delas surgisse um grupo de pessoas que reivindicasse e lutasse pelo poder da representação, o poder popular. Um outro fator que derivou aqui da polis grega, esse pequeno grupo privilegiado pôde criar um corpo de leis que iria reger a vida do povo que habitava naquela comunidade. Porque se antes ou nas outras localidades essas leis, essas regras sociais eram ditadas pelo soberano, pelo monarca, por apenas uma pessoa, numa centralização absoluta do poder, aqui nas polis gregas, pessoal, esse corpo de leis, essas regras sociais eram pela primeira vez criada pelo povo, ainda que um povo privilegiado, um pequeno grupo, mas eles criaram leis que trouxe para estas regiões estabilidade política e também diversificou a atividade econômica, que passou a ser uma atividade do comércio. Então eles conseguiram inovar e deram um passo à frente, ir além da agricultura. O produto que era produzido apenas para o consumo, agora passou a ser produzido também para a troca, a barganha, e isso, obviamente, fez com que muitos acumulassem recursos, acumulassem bens. E quem tem bens, quem tem recursos, também quer poder.
o poder de decidir. E assim a polis ia ficando cada vez mais política, mais participativa, devido a esses fatores que iam se entrelaçando. Toda essa teia de fatores melhorou a qualidade de vida dos gregos. E essa melhora na qualidade de vida dos gregos também trouxe tempo extra, porque se agora o cidadão grego ele tem posses e ele não precisa mais ficar trabalhando dioturnamente na terra para produzir o seu ganho, porque agora ele tem um excedente, ele agora tem um capital, por assim dizer, obviamente levou a um tempo ocioso, tempo este que o grego pôde usar para dialogar uns com os outros nas praças públicas da cidade e assim questionarem uns aos outros sobre o modo de vida que eles queriam ter, qual o melhor sistema social, qual o melhor sistema político, e assim eles começaram a questionar, e desse questionamento foi surgindo um novo saber, que é o nosso objeto de estudo. Navegação. De que forma as grandes navegações gregas influenciaram no surgimento desse novo saber ali naquela região? Vale lembrar que os gregos ainda hoje, a terceira maior potência em navegação no mundo, e isso vem desde o ano 800 a.C. As grandes navegações proporcionou um maior contato entre as culturas. Se o grego, ele agora andava o mundo, por assim dizer, o mundo antigo, para levar os seus comércios, ele também passou a ter mais contato com outras culturas e começou a conhecer outras ideias, outros contos, outros mitos, e viu que os mitos que até então eles acreditavam não eram os únicos. Uma outra coisa, constatação dos monstros e sereias, ou melhor, da sua inexistência, porque os mitos gregos falavam muito sobre os monstros marinhos, as sereias que viviam nos mares. No entanto, essas grandes navegações pôde comprovar que isso não passava de uma ficção, de um mito contado de geração a geração, que pode ser observado, a sua inveracidade. Então, as grandes navegações trouxe também essa constatação que colocou em xeque os mitos gregos. E outra coisa, pessoal, a busca da verdade. Os gregos, quer seja por meio dos próprios mitos, sempre buscou a verdade. Não só os gregos, mas outras civilizações. E os gregos, nesse particular, eles procuravam a origem da vida, a origem do cosmos, ou seja, eles queriam buscar a verdade. E essa verdade, até então, era trazida pelo mito. No entanto, esses fatores, contatos com outras culturas, a inexistência das sereias, de monstros marinhos e outros relatos, mitos míticos, fez com que o grego diversificasse a sua busca pela verdade. A própria cultura grega começou a ser relativizada, ou seja, nós não somos os únicos que interpretam o mundo, e a nossa interpretação pode não ser a verídica, porque eles não conseguiram comprovar a veracidade dos mitos. Um outro fator colaborativo com a filosofia na Grécia foi o calendário grego. Por quê? Por meio do calendário, pessoal, eles conseguiram perceber as estações do ano, de que o ano era dividido por estações e que cada estação trazia suas peculiaridades. E isso, pessoal, fez com que eles percebessem uma certa regularidade dos eventos da natureza. E assim eles puderam se precaver, se programar e fazer o seu plantio no momento certo e também a sua colheita, o que levou novamente à desmistificação do tempo, porque até então o tempo era um objeto sagrado, era apenas controlado pela divindade, as quais recebiam oferendas, recebiam agrados dos agricultores
para que eles dessem uma boa colheita, dessem chuva e fizessem com que eles prosperassem. No entanto, eles aprenderam agora, com o calendário, com essas descobertas, de que se eles plantassem no momento certo, na estação certa e fizessem a colheita na estação devida, essa prosperidade adivinha, sem nenhuma interferência dos deuses relatados pelos mitos. E isso tirou o foco, então, dos mitos e levou o foco para a astronomia, ou seja, os deuses relatados pelos mitos foram deixados em segundo plano, porque a astronomia, a previsibilidade do tempo, dos fatores climáticos, trouxe para eles um ganho superior ao ganho trazido pelas oferendas que eles faziam aos deuses relatados nos mitos. E colocava o grego, que tinha tempo ocioso devido ao fator da polis, como já falado, levou os gregos a questionar os próprios mitos. O fator moeda, pessoal, de que forma a moeda contribuiu com esse nascimento da filosofia? A capacidade de abstração que a moeda trouxe. Você já parou para pensar o que é a moeda, o que é o real, o dólar? Por que que R$10 vale R$10? Como assim? Quem determinou isso? Por trás de tudo isso, pessoal, um cálculo muito complexo que foi feito. Agora você imagine há 2.800 anos atrás, e os gregos conseguiram fazer essa abstração maluca, complexa, e isso colocou em evidência a capacidade mental do homem de interferir nas relações, nos comércios entre as pessoas. O valor do uso pessoal dos produtos deu lugar ao valor de troca. Então, se antes o grego produzia para o seu consumo, para o seu uso, e isso dava um certo sentido sagrado aos objetos, à produção, isso agora não faz mais sentido, porque o valor agora está mais voltado para a troca do que para o próprio uso, devido a essa abstração trazida pela moeda, porque agora o comerciante grego ele não precisava levar o seu gado, ele bastava levar as moedas e ele trazia para casa aquilo que ele precisava, assim como ele levando o gado, ele trazia moedas de volta e não carneiros, certo, pessoal? Então veja que isso tudo intensificou ainda mais o comércio, que intensificou a troca de cultura, de pensamentos diversos. Isso proporcionou, obviamente, mais acumulação de riqueza, intensificação do comércio e o intercâmbio cultural, que, obviamente, fez aumentar os questionamentos sobre a verdade até então prevalecente. Pessoal, outro fator preponderante foi a escrita alfabética. Por quê? A escrita alfabética fez romper uma tradição oral que fazia com que a palavra estivesse num círculo seleto de pessoas. A palavra era uma realidade presente apenas no meio do clero, apenas no meio dos profetas, no meio daqueles que recebiam da divindade a verdade e transmitia ao povo que era passivo nesse processo. Agora, com a escrita alfabética, houve uma certa dessacralização da escrita. A escrita, a fala, a palavra, ela deixou de ser pertencente a um grupo de seres iluminados e passou a ser propriedade de qualquer um que conseguisse ler, que conseguisse escrever o seu pensamento. Isso levou a uma nova postura mental, porque antes, nessa atitude passiva de receber a mensagem celestial, a verdade trazida do além, o grego agora percebeu que eles também produziam verdade, eles também produziam palavras, e isso os levaram a ter uma nova postura, uma postura mais ativa do que passiva. Esses mitos também, pessoal, começaram a ser exportados para outras culturas e expostos.
E essa exposição levou a conflitos e ficaram ali expostos também às incoerências dos mitos gregos, como também dos mitos das outras tradições. E tudo isso também, obviamente, fez aumentar a capacidade de abstração humana, ao perceber que mesmo as verdades, as palavras contadas, não eram exclusividade da divindade, que o homem, por meio da sua capacidade mental, eles poderiam, de forma abstrata, dar sentido ao mundo, aos seres e às coisas. E isso, obviamente, os fizeram questionar ainda mais as verdades até então apreendidas. E o outro fator que deriva de todos esses demais, pessoal, a política, o fator político, porque isso levou a uma ruptura drástica da organização social da cultura grega, que passou a ser uma organização social baseada no coletivo. Deixou a figura do monarca, foi aos poucos e gradativamente sendo substituída pelo coletivo, que agora detinha conhecimento, o poder da escrita, o poder da análise, do questionamento, uma bagagem cultural que os fizeram questionar a questão da liberdade. Então eles perceberam que eles também poderiam criar suas próprias leis e reger a vida deles e não ficar a depender apenas da vontade da divindade que era transmitida aos monarcas de antigamente. Isso também levou, pessoal, à democratização da palavra, porque agora, já que a escrita alfabética era uma propriedade de qualquer um que pudesse, que tivesse o tempo ocioso para se dedicar a ela, isso fez com que a palavra fosse democratizada. E se antes apenas o poeta grego poderia usar, fazer uso da palavra e transmitir as verdades míticas, qualquer um grego agora, com essa bagagem de conhecimento, com essa bagagem cultural trazida por meio das navegações, por meio desse poder da escrita, da leitura, eles agora podiam, em praça pública, expor suas ideias e debaterem essas ideias, o que fez surgir esses debates públicos de ideias, essa troca de experiências e a formulação de novas ideias, de novas leis, de um novo corpo social. Tudo isso redundava em mais questionamentos e isso fez surgir, aos poucos, de forma embrionária, esse pensamento que nós chamamos filosofia, essa busca da verdade, mas por meio da razão, por meio do questionamento, por meio dos fatos, por meio da observância e não apenas do relato, não apenas do conto, não de forma passiva, mas de forma ativa, pensante, reflexiva, de uma forma bem fundamentada, certo, pessoal? Então esses foram os fatores que fizeram com que a filosofia nascesse na Grécia e não em Meca, e não em Israel ou na Índia, como as 3 maiores religiões do mundo, mas que nascesse especificamente na Grécia. Foram fatores naturais que fizeram surgir esse pensamento, essa forma de pensamento natural, humano e racional. Belezinha, pessoal? Então, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo. Até o próximo vídeo, pessoal.